E aí, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, Matheus Gaudencio, engenheiro de software aqui da Deco, e hoje serei o host desta Community Call, que eu considero que será memorável, tá? É... Enfim, para quem não conhece, né, a Deco é uma empresa que está aí desde 2022, final de 2022, e a gente tem produzido e trabalhado com desenvolvimento de software esse tempo todo. E claro, com o objetivo principal aqui de, primeiro, ter uma comunidade que integre em torno do ideal de um desenvolvimento que seja ágil, eficiente e bom, enfim, que a gente consiga ser produtivo, né? Nesse universo de Web 2.0 e nessa transição de novas tecnologias, a gente sabe dos desafios que tem. Mas para hoje, e o que a gente tem é uma promessa, uma proposta e um trabalho que a Deco tem feito para avançar nesse cenário. Bom, eu não quero dar muito spoiler, tá? Inclusive, eu nem vou ser o centro das atenções de hoje, no sentido nem até de falar demais. Então eu deixo muito isso aqui a cargo dos convidados que a gente vai ter hoje, tá? Então a gente tá aqui planejado para o próprio Guilherme Rodrigues falar, que é CEO aqui da Deco. E Daqui a aí, pouco galera? eu... Daqui a pouco você me chama. E aí, e muito do que a gente quer ouvir é a interação com vocês, tá? Acho que hoje, mais do que nunca, essa interação vai ser essencial. Então, por favor, agitem, sinalizem o que é que vocês estão vendo, falem quais são as impressões que vocês estão tendo. E claro, chame seus colegas e pessoas para participarem desse momento aqui na Deco, tá? Isso vai ficar gravado, mas é interessante o pessoal estar aqui ao vivo também para dar sua opinião. Eu vou estar acompanhando o chat, vou dar uma lida aqui no que é que está acontecendo, tá? Para entender aí e interagir, mas novamente vai ficar muito dessa reunião aqui, desse encontro, muito dependente de vocês. Então, por favor, sinalizem, digam o que é que vocês estão achando, enquanto a gente espera aí Gui dar uma voltada para poder apresentar, tá? Então, além de Esquece. Gui, a gente vai ter aí Jimenez também apresentando novidades, tá? E uma palavrinha dos nossos designers com algumas novidades e propostas para o futuro. Gui, tá de Yes! volta. O Lick e o Leandro falou que eu tava robotizado. E aí, Leandro? E agora? Ah, agora tá show. Yes! E agora? Quem é seu... Brincadeira. Deixa o palco pra ti, Gui. Isso aqui Falei- esquece, né? Tá falando da Elite. Muito bom. Eu vou demorar nem 5 minutos aqui. Tá bom, make selection. Vamos lá. Share this window. E aí, tá dando pra ver? Yes! Muito bom, galera. Muito obrigado pela presença, especialmente quem tá sempre aqui. Essa comunidade realmente, Deco significa Developer Community, acima de tudo, né? Então essa comunidade sempre vai ser a coisa mais importante pra gente. E a Deco já teve uma jornada legal, né? Em 2 anos, sendo que a gente começou o primeiro cliente há um ano atrás, mais ou menos. A gente foi em 12 meses para mais de US$ 1 milhão de receita anual, 100 clientes, algumas das maiores marcas no Brasil, usando o nosso sistema, e uma comunidade maravilhosa com 5 mil desenvolvedores. A gente aprendeu nesses últimos 2 anos a lidar com a Enterprise, que é o nosso grande objetivo, né? Pensa que tem muita empresa no Brasil e no mundo, super responsável pela economia, pela nossa evolução, nosso progresso, e que tem muito sistema legado que precisa digitalizar. Então, a gente, mais do que fazer brinquedo, a gente quer fazer sistema sério que ajuda as pessoas, né, na vida, no dia a dia. E a gente também descobriu que o que a gente construiu vai muito além de e-commerce e front-end. Então, hoje eu quero falar para vocês do produto novo que a gente está lançando, um alpha daqui a 2 semanas, mais ou menos. E hoje a gente lançou uma waitlist interativa lá no webdraw.ai, que é a primeira AI Canvas IDE do mundo. Então, AI Canvas IDE significa que é uma ferramenta para fazer código, software, né? Só que AI é o mais importante para a gente agora. Então, é o software que faz software. Essa é o que a gente está construindo aqui. E como é que a gente conta essa história, né? Todo mundo aqui já teve um problema e pensou assim, pô, eu queria ter um software para resolver esse problema. Eu queria ter um appzinho, seja uma ideia de uma startup, de um microsite que eu quero testar, ou criando um internal tool aqui na minha empresa gigantesca. Mas a gente sabe que demora muito para botar uma ideia em produção, que um usuário não técnico, ele depende do desenvolvedor para botar coisa em produção para começar e também não tem autonomia para iterar no que já está rodando. É,
E para o desenvolvedor, não é muito melhor. Tem um monte de energia que você tem que gastar em setup e infraestrutura, toda essa, né, complexidade incidental que a gente chama, e fora o tempo que a gente gasta discutindo qual que é o melhor framework de front-end. E engraçado que nada mudou, né? 30 anos atrás a galera discutia qual que era o melhor assembly. E o problema fundamental nisso é que tudo está nos silos, né? Em diferentes silos. Tem a galera que habita o Scalidraw, o Figma, e aí desenha, vamos fazer isso aqui. Aí alguém tem que ir lá no GitHub, escrever um código, aí alguém tem que pegar o código do GitHub, botar na AWS. E se desse para do desenho gerar código que vira um app e quando você mexe no código, mexer no desenho? Esse two-way binding é que seria sensacional, né? E é isso que a gente está fazendo com o WebDraw AI. Você sai de um sketch para um Enterprise Grade Web App instantaneamente. Então a gente não está melhorando como você escreve código. A gente está fazendo uma nova proposta de como se produz software. Porque os próximos 1 bilhão de desenvolvedores não vão ficar discutindo se é Remix ou se é Next. Eles querem botar coisa em produção, né? E aí tem um videozinho aqui que mostra a nossa primeira demo mais tímida desse assunto. Aí estamos aqui dentro do admin da Deco, usando uma ferramentinha especial que por enquanto, só a galera da Deco consegue usar. E aí eu vou criar aqui uma imagem, um título, um parágrafo. E vocês veem que eu tenho ali um negócio que é tipo um Scalidraw, né? Eu posso mexer à vontade. E aí tem aqui no meio o código e aqui na direita tem um preview. Aí eu apertei Deco e pronto. A nossa AI, o Decopilot, começou a pensar e fez um código e já está aqui funcionando. Só que como foi feito na Deco, tem tudo que vocês conhecem e gostam, né? Já tem o CMS, a Asset Gallery, dá para mexer nos títulos e tudo mais. Então você consegue literalmente, instantaneamente ir do sketch para uma coisa que você pode deployar e publicar. O que eu não sei vocês, mas eu acho completamente absurdo e altamente realizador. E o que tem, né, no WebDraw? Tem geração de código de desenho. A AI, o Decopilot, também te ajuda a gerar desenho. Roda no browser, então você não precisa de mais nada, é só entrar na web. Tem colaboração real-time e preview web, né? É baseado em Git, então diferente de outros sistemas que você vira uma linha no banco de dados proprietário de alguém, aqui você está mexendo em código de verdade, que escreve no seu Git, que você é dono. Você pode usar nossa infra ou self-host também. Enterprise Grade, já tem todas as features da Deco, né, como Roles and Permissions, SSO. Você tem ferramentas para evoluir. A gente dá um banco de dados, analytics, monitoramento, tudo que a gente já tem na Deco. É completamente extensível e open source e community-based. Essa é a visão aqui para o WebDraw AI. E hoje tem uma galera, né, inclusive pegando um monte de dinheiro para construir empresas que estão dando muito certo, são super legais, tipo Cursor e Codium e tal. Mas, por um lado, a gente acha que elas são meio que... Algumas são brinquedos, né? Você não consegue botar em produção. E outras são cavalos mais rápidos, né? Que nem na época do Ford. E a gente não quer fazer um cavalo mais rápido. A gente está propondo aqui uma nova categoria de como se faz software, que é nativa com AI, Draw and Voice First. Então você fala e desenha, como se você estivesse mostrando uma ideia para alguém, só que esse alguém é um desenvolvedor sênior que escreve código na velocidade da luz. E esse novo software builder vai ser o que vai possibilitar 1 bilhão de draw developers aparecerem. E, assim, você não precisa mais ficar dando alt tab entre o editor de código e o chat, tá tudo no mesmo lugar. Você não precisa ficar lembrando a diferença. Esse projeto é Next, esse aqui é Remix, como é que faz mesmo a rota? Como é que faz mesmo o fetching? Não, você só desenha, fala e deixa o WebDraw AI descobrir como é que faz e você bota em produção. Então, a gente está muito animado, nós somos uma empresa brasileira, sempre bom lembrar isso, somos 35 capivaras aqui de todo o Brasil, inclusive algumas na Europa, e nós vamos construir uma ferramenta, nós estamos construindo aqui uma ferramenta que habilita a criação de 10 unicórnios nos próximos anos no Brasil. Então, se você também consegue Fill the Draw, por favor, dá uma olhada aí no webdraw.ai e é isso, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. O resto agora é contigo. Muito bom. Assim,
eu sou suspeito para falar, né? Eu tô fazendo parte dessa equipe. Então, é, ao mesmo tempo que eu sou suspeito para falar, eu sou uma pessoa que viveu o desenvolvimento da web e acredito muito nessa aposta de uma nova chacoalhada, né, do que a gente está produzindo, do que a gente trabalha. Assim como a própria Deco representou para mim nas versões iniciais da nossa engine, né, uma revolução. Essa sim, na maneira de fazer web, essa é uma maneira de pensar todo o projeto e pensar na interação, prototipação e como é que a gente transita entre esses universos de código e uma representação simbólica. Para quem já tem alguma idade, né, de desenvolvimento, sabe a promessa que foi DDM, né, geração de código por modelos, etc, etc, etc. Tá aqui uma concretização de uma realidade que está muito mais tangível e próximo dos desejos e do que o usuário deseja, né? Então vou falar muita coisa. Eu tô querendo ver o chat reagindo. Eu não sei se o pessoal tá todo mundo no WebDraw, mas eu queria saber mais aí o que é que a galera tá passando. Tá pensando, o que é que tá achando? Inclusive, assim, podem expor o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês querem ver. Bom, enquanto vocês estão aí colocando, tá? Eu queria chamar aqui pro palco Ericles. Ericles, apareça. Então, pessoal, Gigante, isso aqui é gigante. Gui fez essa apresentaçãozinha aqui, tá? Mas eu queria convidar a Ericles agora para demonstrar um pouquinho do que isso representa e não mais aquele Loom inicial, e sim um pouquinho da prática do que a gente tem ou tem trabalhado hoje em dia. Por favor, Ericles, fique à vontade. E aí, galera, boa tarde. Ericles aqui, para quem não me conhece, sou engenheiro de software aqui na Deco. Tô aí junto do pessoal trabalhando aí nessa primeira versão do WebDraw. Vocês já viram aí o Loom que o Gui mostrou. E eu queria mostrar como é que tá nosso progresso pra gente atingir esse objetivo daí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Uh, compartilhar esta tela. Me desculpem pelo Light Mode, mas eu vou ficar usando ele, tá? É, Vocês estão vendo aí? Tá tudo certo? Yes! Certo. Então, isso aqui é a versão atual, que muda todos os dias do nosso WebDraw. Bem similar ao que vocês estão vendo aí no webdraw.ai para quem já acessou, só que com algumas ferramentazinhas a mais. Então, como já falaram aí, a nossa proposta é a gente permitir se expressar, porque uma das descobertas que a gente teve ao longo desse tempo é que, principalmente lidando com IA, o texto em si é uma forma muito limitada de você conseguir expressar suas ideias. Você poder chegar aqui e desenhar, por exemplo, eu quero uma calculadora, e começar a desenhar a calculadora aqui embaixo e depois pedir para eu quero gerar essa calculadora funcional e conseguir iterar em cima disso, é uma ideia sensacional. E até ter como imagem, ter uma representação visual de tudo que você tem aqui, facilita o contexto e o que a IA pode criar. Então, eu queria mostrar algumas features que a gente já está trabalhando por aqui. Uma delas é, vocês já estão vendo aqui nosso Canvas, tem um menuzinho aqui com integração com o File System, que nós vamos integrar aqui com o Git, ele vai ser Git-based e tudo mais. Uma coisa que dá para fazer, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo mais simples, né? Vou perguntar aqui quais são os melhores restaurantes opa, de São Paulo. E aí eu posso simplesmente dar um hit deco aqui, né? Que é apertar o nosso botãozinho da deco. Aqui do lado eu posso ver o que foi enviado. E aí, em alguns instantes aí, vai me devolver isso aqui. Opa! E ele me retornou isso aqui desenhada. Ó, alguns dos melhores restaurantes de São Paulo, pipipipopopó, e colocou aqui algumas sugestões. Mas vou me interar um pouco mais em cima disso. Peraí, que a Siri tá maluca aqui do meu lado. Ela tá, acha que eu tô falando com ela. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero iterar nessa calculadora, eu quero desenhar uma calculadora ainda melhor para que eu consiga transformar isso em código, que eu acho que é uma coisa, tipo, realmente bacana. Então, tem um modo aqui em cima que eu posso utilizar, que é esse suggestions aqui. E eu posso simplesmente ligar isso aqui. E a partir do momento que eu ligo, ele passa a me dar, ele vai ver o que está aqui na minha tela e ele passa a me dar sugestões de IA para que eu venha completar isso aqui. Então, puxei aqui, ó, eu posso selecionar alguns íconezinhos aqui, arrastar para cá. É, deixa eu puxar para cá direitinho. Pronto. Vamos ver o que é que mais ele me sugere. Ah, tá demorando um pouquinho, a gente vai otimizar isso. Mas eu posso apertar, simplesmente pressionar a tab aqui e ver como é que ele vai reagir. Deixa eu puxar isso aqui pra cima pra ver se ele gera mais. Opa!
Pronto. Então, puxa aqui pra cima, eu vou ver se ele completa aqui embaixo com os outros números. Pronto, pode ser isso aqui também. E aí, chega disso aqui por enquanto. Eu acho que eu tô feliz, tô contente com essa representação de calculadora. E agora vamos dizer assim, eu quero escrever alguma coisa, eu quero fazer um pedido, mas eu não quero chegar no chat, eu não quero ter que escrever, tipo, apertar enter num botãozinho de input limitado, etc. Eu quero simplesmente poder me expressar e pedir as coisas aqui. Vocês estão vendo que tem esse tipo de estética aqui, é uma coisa muito mais flat, né? Mas ligando esse modo aqui, que é de annotations, eu consigo colocar representações de coisas que elas parecem muito mais um rabisco, né? E eu posso simplesmente referenciar essa calculadora aqui do lado e escrever, é, faça disso aqui uma calculadora, .html, utilizando Tailwind e JavaScript para deixar funcional. E aí eu posso simplesmente selecionar tudo isso aqui e dar meu hit deco de novo. Ele vai jogar aqui do lado. Ou acho que ele deixou isso aqui ainda. Ele não selecionou, na verdade. Ah, então ele não vai entender que eu pedi. Foi mal. Esqueci de selecionar. Eu posso puxar a seta aqui de novo. Opa, deixa eu ajeitar essa seta aqui. O Deus Diadema hoje sou eu mesmo, né? Atrapalhando. Ah, pronto. E aqui eu consigo ver que ele levou em consideração isso aqui. Como que eu fiz a anotação, ele simplesmente sumiu com aquilo, né? E ele conseguiu entender o que eu escrevi aqui e ele vai trabalhar. Ele vai dar o resultado aqui em breve. Cadê? Pronto. Ele escreveu um write file aqui e eu posso simplesmente abrir esse meu arquivo aqui. Então aqui dentro do Draw tem um Monacozinho que tem o arquivo que ele colocou. Posso interagir, posso ver aqui dentro. Posso colocar isso aqui numa tela inteira e posso ver o preview. Então olha aqui a calculadora que fez para mim só com base no que eu desenhei. Querem se eliminar. E eu acho que ela funciona. Funciona. E eu consigo mexer aqui dentro. Outra coisa que dá para fazer também é baseado no que eu tenho aqui no preview. Eu poderia simplesmente puxar aqui uma seta desse preview e dizer assim: deixe os botões de operação verdes. Pronto. Seleciono isso aqui, tá no modo anotação, né? Mandei o deco. Ele vai jogar aqui no meu chatzinho. Ele não consegue carregar bem o preview, mas estamos trabalhando. É um IP muito grande isso aqui. E. Deixa eu ver o resultado, né? Ele leu o arquivo aqui do index.html, que ele sabia que eu estava referenciando esse arquivo com a minha setinha. E em breve eu. Aí pronto. Deixou os botões verdes. Eu posso também, por exemplo, deixa eu ligar aqui o autocomplete de novo, vamos brincar mais um pouco. Aqui um exemplo que eu coloco o iPad aqui em cima. Deixa eu mudar aqui, pronto. E aí, vamos ver. Pronto. Ele colocou um iPadzinho aqui. E eu posso selecionar e usar. Vamos dizer que eu não quero escrever, eu quero só pedir. Então eu posso fazer, que legal. Vamos pegar isso aqui. Quero isso aqui também. Deixa eu desabilitar. E eu posso dizer assim, turn this into an HTML file using Tailwind CSS. Eu não sei o quanto ele pegou, mas vamos ver. E ele tá aqui pensando, né? Um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ele tá dando draw elements. Eu acho que ele não entendeu o que eu falei. Deixa eu pular. Make this iPad into an HTML file. Ele tá desenhando mais ainda. Eu não quero que você desenhe. Deus de diadema aí. Make this iPad real using HTML. Vamos ver, vai até funcionar. Ele não entendeu. Mas enfim, Deus já deu uma atrapalhando aqui, mas eu posso fazer isso aqui. E simplesmente dar o hit deco aqui, sensacional, para ele jogar aqui dentro de novo de volta e começar a mexer. E além disso, também dá para
rabiscar, né? Então a gente tem rabisco livre, umas coisas. Olha que legal que é isso aqui, eu quero abrir isso aqui. Olha só. E ele tem um iPad home screen bem bonitinho, usando o Tailwind, etc. Então, eu acho que já deu para vocês sentirem um pouco do que a gente está preparando por aí. Claro, a gente vai iterar bastante em cima disso com o feedback de vocês. E tem uma feature muito legal, que é, vamos dizer que eu criei um componente, já esquecendo, tá? Eu criei um componentezinho aqui, por exemplo, essa calculadora, e aí eu quero, por exemplo, dizer assim, quero transformar isso num widget. Eu liguei o modo anotação, e eu vou dizer, make this using HTML, CSS, Tailwind and JS. E eu posso simplesmente pegar isso aqui e adicionar na minha biblioteca, para ter essa calculadora salva. Então eu coloquei aqui ela na minha biblioteca, e a partir desse momento eu tenho ela aqui do lado para eu simplesmente poder usar ela. Então, essa prompt que eu coloquei aqui, isso vira uma prompt parte desse widget de calculadora que eu simplesmente adicionei aqui na minha biblioteca de componentes para eu poder reutilizar. Imagine que isso na vida real pode ser um input, pode ser um botão, pode ser vários componentes que você desenhou e já deu um prompt de como você quer que se comporte, seja para gerar código, etc. E quando eu der o comando aqui para rodar IA e tudo mais, ele vai levar em conta esse prompt aqui que eu coloquei, que é meio que eu criei isso aqui, porque tá como metadado disso aqui. Então, deixa eu ver aqui se ele fez. Joguei aqui embaixo, ele deu um write file aqui, criou aqui. E mesmo que eu não tenha especificado, tipo, mesmo que aqui não tenha visível que é HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, quando eu criei o widget aqui nessa cena, ele me permitiu fazer isso. Então ele soube que ele tinha que criar isso aqui usando HTML, CSS e tudo mais. Então isso aqui é o que a gente já tem hoje em dia, a gente tá iterando todos os dias, pensando bastante, quebrando a cabeça. Praise aí pra todo mundo da DEC que tá se esforçando nisso, desde os designers, time de engenharia. É um esforço bem bacana para fazer isso aqui realidade. E a gente conta muito com o feedback de todos vocês para que a gente consiga melhorar e estender isso aqui cada vez mais. E eu acho que é isso, pessoal. Agradecer demais a apresentação que Ericles deu. Eu reforço, inclusive, essa última feature que ele falou assim bem como tem isso aqui, tá? Que é essa capacidade de colocar um elemento como um componente reutilizável. Mas esse é um dos maiores diferenciais para você sair de um toy para uma ferramenta, uma IDE de fato, né? Porque o que é computação se não composição e abstração? À medida que você compõe esses pequenos elementos, é que você permite ter de fato um sistema maior, grande e funcional. E esse é um dos diferenciais que eu achei bem legal das sacadas que o time de engenharia teve para a criação aí dessa experiência de draw, né? Você pega esses pequenos elementos, vai somando, e quando vê você consegue criar aí sim coisas complexas, aplicações complexas a partir disso. Então, muitíssimo obrigado, Ericles. E eu queria convidar ao palco aqui Muri Dias, que já esteve conosco aqui no Q&A. Então, acho que a gente teve uma apresentação de Guilherme falando muito da visão e de para onde a gente está indo, qual foi as experiências que a gente teve. Ericles apresentando aí um pouco do que é que a gente tem hoje em dia. E Muri vai trazer para a gente o que? Uma visão do futuro, algumas ideias. Muri, o palco é seu, então fica à vontade. Obrigada, Gaudêncio. Deixa eu compartilhar aqui. Ixi, acho que estou compartilhando. Pronto. Tá vendo aí, Gaudêncio? Só para eu confirmar. Yes! Boa. Então, gente, vocês viram que a gente está experimentando muitas coisas diferentes. Deixa eu me apresentar. Muriel, sou designer aqui na Deco. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como vocês viram, acho que é bastante novidade, né? Muitas coisas novas que a gente está trazendo aqui, vários conceitos novos. E a gente está refinando aos poucos, né? Então, testando, é um uso muito diferente do que a gente está construindo aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui uma possibilidade que a gente está pensando aqui, né? Então, aos poucos estamos refinando essas interfaces também e ouvindo o feedback de vocês, acho que vai ser super, super legal aí para a gente também. Mas nesse caso aqui, que eu estou trazendo, a gente tem aqui o nosso WebDraw, em que a gente dá um Ctrl+V de uma imagem. Então, vamos dizer que eu tirei um print screen e joguei aqui um formzinho com nome, e-mail e o time que você torce. E aí, uma das funcionalidades que eu queria mostrar aqui para vocês é esse Use Widget, que eventualmente a gente já está criando alguns básicos aqui que vão ser nativos aqui no Draw,
mas que eventualmente vão ser extensíveis. Então vai ser legal ver a nossa comunidade, vocês, né, construindo widgets que você pode, coisas que você pode fazer com elementos que você joga aqui no Canva, né? Então, por exemplo, image to web, ou remove background, ou criar variações, ou você fazer um upscale de uma imagem, você construir um áudio a partir de uma imagem. Então, são inúmeras possibilidades e a gente está bem animado de ver o que vocês vão construir também e colocar na comunidade para a gente conseguir estender e fazer assim, uma ferramenta realmente muito poderosa. Mais do que a gente sozinho, né? A gente junto com vocês. E aí, nesse caso aqui, então, joguei essa imagem e eu quero tornar ela uma realidade, né? Quero fazer ela ficar real. Aí ele carrega aqui e aí, beleza, ele criou um form exatamente como estava na minha imagem, só que ele é funcional, ele funciona. Então, eu consigo ver aqui e consigo iterar ele também, né? Então, digamos aqui que eu coloque, quero mudar o tema. Então, eu tornei ele realidade e agora eu coloquei aqui, aplicar um tema de futebol. E aí, coloco aqui um make e a gente está iterando, né? O Eric até falou, né? Que ele falou, o hits deco, né? A gente está vendo qual é a melhor forma da gente conseguir fazer essas iterações. Mas eu vou lá e coloco make. Aí ele vai criar e coloca um tema aqui para mim específico de futebol. E aí, a gente também está construindo essas micro-interações de, beleza, quero expandir e trabalhar especificamente nesse componente que eu construí, nesse form. Aí eu dou um full screen aqui nele e já consigo olhar o código aqui de HTML, editar pelo próprio código, né? Não só desenhando, mas de fato botando a mão na massa ali. E também o histórico, consigo voltar atrás em interações que eu fiz, né? Como se fosse um videozinho que eu posso voltar atrás e ver tudo que eu construí aqui nesse formulário. São algumas coisas que a gente está construindo, acho que ainda tem bastante coisa pela frente, mas adoraria ver aí quais são os widgets que vocês gostariam que a gente já tivesse e estão animados aí de ver, mas, enfim, só um tira-gosto aqui que a gente está mostrando. Obrigadão demais, Gigante, Mônica, isso pela aqui é visão gigante. aí do que a gente está pensando. E é importante, claro, receber feedback aqui da comunidade. Então, pessoal, deixando aí no chat, se alguém quiser comentar alguma coisa, achar com a direção do futuro, trocar uma ideia, por favor, é muito bem-vindo. Eu vou ler aqui alguns comentários rapidinho. Então, o pessoal está um pouco aí tímido, tá? Mas a ideia é a gente tentar levantar aqui a discussão. Então, tiveram algumas perguntas aí sobre o Light Mode de Heracles. Então, isso é uma coisa de Heracles em si. A gente respeita as opiniões divergentes, mas sim, claro que vamos ter Dark Mode também. Particularmente, eu sou time Light Mode, tá? Então, não julguem. Mas a ideia é essa aí da gente oferecer, claro, o tema adequado para cada pessoa possa trabalhar na sua maior produtividade, tá? Muitos aplausos, pessoal aqui elogiando bastante esse desafio. Tem um comentário aqui de Lipkin só bota fé quando a IA fizer uma gambiarra com jQuery. Ironicamente, a gente já teve alguns códigos que a AI gerou com jQuery. Mas ela também está melhorando, está se aperfeiçoando. Vamos lá. Nas próximas 2 semanas, tá? Antes de eu continuar aqui lendo, a gente deve estar lançando o alpha. Então, por favor, se cadastrem para demonstrar interesse aí na ferramenta, para a gente ver como é que a gente vai liberando aos poucos. Tem uma coisa bem legal do WebDraw, que vocês talvez não tenham notado, mas essa atividade colaborativa, né, a gente está com 72, não lembro qual foi o máximo que a gente atingiu aí, pessoas simultâneas no desenho, né? Mas tudo isso também é uma tecnologia que a gente está aprimorando aqui na Deco, tá? Que é para permitir que a colaboração não seja aquela coisa travada e limitada para algumas pessoas. Então imagina o que é você ter um canvas para a empresa, e a empresa poder trabalhar simultaneamente e você rapidamente conseguir navegar entre esses vários espaços para poder ver o que é que está sendo gerado e produzido, tá? Então vamos lá. Teve uma curiosidade aqui sobre o Video.io, eu acabei nem lendo qual foi a pergunta. Se quiser exportar tudo para o Figma, por exemplo, será possível? Então, uma distinção, né? Esse WebDraw é uma ferramenta que ela não é necessariamente o que a gente vai fazer, né? Ela é muito mais uma demonstração do colaboração e, claro, para vocês terem uma ideia a gente até testar parte da nossa infraestrutura nisso. Mas a ferramenta final em si, ela pode ter esse export para Figma. Isso vai depender muito da receptividade, da necessidade e o que vocês precisarem, né? Uma das ideias é que a gente tenha menos necessidade de uma prototipação de alta fidelidade. Porque, assim, qual é a prototipação, qual é o elemento mais fiel? É o HTML em si, né? Aquele é o que vai estar em produção.
Na medida que você diminui esse gap do low fidelity para o high fidelity, você transicionar de uma coisa para outra é muito mais um ajuste fino do que necessariamente você ter uma ferramenta que te code muito próximo do nível de high fidelity. Até porque assim, eu tenho uma confissão para fazer. Se eu pego um Figma para fazer qualquer coisa, é uma desgraça que fica. Precisa estar treinado naquilo ali, tem uma expertise muito grande. Mas imagina só os teus designers prepararem tokens ou anotações que está ali no draw e você poder usar essas anotações para enriquecer o teu widget e ele sair na cara que você quer. Mas você ter uma etapa de interação muito rápida entre o low fidelity e high fidelity, tá? Então tem todo esse aí esquema que a gente tem e pode trabalhar. Sai quase que parte na linha do que o Dudu tá falando aqui, Dudu Zidog Eduardo Brito, sobre essa possibilidade de montar seus componentes, criar um design system. Então lembra muito disso daí, tá? O WebDraw em si, tá? Que é essas ferramentas que vocês estão usando, vocês podem usar aí para livremente para testar, ter uma ideia. Mas a mágica vai vir quando você estiver trabalhando enriquecendo no Decopilot. Muri mostrou um pouco desse trabalho de você converter uma imagem para um formulário, tá? Isso, em parte, já está na nossa ferramenta. Então, se vocês derem uma olhada lá no Decopilot, você pode subir uma imagem e pedir para ele gerar uma section a partir disso. Ou o código de uma section. Continuem explorando também essas funcionalidades que a gente tem no Decopilot, tá? Ele em si vai ser a base para isso que a gente quer fazer no futuro e que a gente está construindo. A ideia só é a gente diminuir esse gap. Bom, pessoal, a gente tinha só essas... muitas aspas, né? A gente tinha essas 3 apresentações programadas. Então eu queria muito que vocês agora divulgassem a palavra do que é que a gente está fazendo. Lembrando que isso aqui é uma comunidade, né? Então a ideia é estar com vocês. Claro, testem o WebDraw, no sentido de muito testar uma ferramenta colaborativa, as interações, mas se inscrevam para permitir o Alpha Access. Uma proposta que a gente está trazendo aqui para vocês e que vai acontecer nos próximos Community Calls, a gente trabalha muito apresentando e trazendo para esse grupo de pessoas que está aqui, está se dispondo a nos acompanhar, essas novidades em primeira mão. Então, vocês é que fazem a Deco ser o que é. Nas interações que vocês têm aqui, no chat e, claro, nos nossas mensagens, boards e canais do Discord. Além das contribuições de código em si. Então, pessoal, eu queria agradecer demais a presença de todos, a apresentação de Guilherme, Éricles e Muri e a presença de vocês. Então, vamos divulgar, vamos dar uma curtida. Esse vídeo vai estar sendo lançado, então, por favor, espalhem a palavra. Porque a ideia é trazer mais gente nesse entorno para explorar essa ideia e a gente criar uma nova maneira de pensar e trabalhar a web. Então, vamos desenhar isso aí juntos. Valeu demais, gente. Boa tarde a todos.